Você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 8 ao verso 9. Olha, nós estamos tristes com duas situações. O Vivi e a Val... O Walter e a Vivi estão indo embora para Portugal. E a Marlene com a Vitória estão indo embora também para Irati. Né? Nós estamos assim, que Deus os abençoe tremendamente, mas a gente fica muito triste, tá bom? Vai que até a última ainda, né? Meu Deus, que Deus prospere o Brasil para esse povo parar de ir embora, irmãos. Gente, eu acho que nós vamos abrir uma igreja lá fora só com o povo que vai embora. Na sua casa, né? Lá na sua casa. Eu vou estar pregando em Irati agora, na Alcance. Nós temos uma igreja lá, Comunidade Alcance. Conhece o pastor Ney lá? Então vou indicar vocês lá, tá bom? Eu vou estar lá agora, mês de novembro, 3 dias. Eu quero falar hoje aqui sobre o Espírito da Graça. João capítulo 16, no versículo 8 ao 9, diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, justiça e juízo. Próximo verso. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Pode ir. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Vamos orar a Deus. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito falando aos nossos corações. Nos ensine, nos instrua, traga a graça do Senhor nesse lugar, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, algumas pessoas têm feito muitas perguntas a nós, especificamente no tempo da graça. Existe um grupo de irmãos que pensam que na graça não se confronta mais pecados, e nem deveria se confrontar, o que não é verdade. Existe uma coisa muito importante que você deve perceber sobre nós entendermos o que é a graça de Deus. E é esse ponto que eu quero instruir você nessa noite. A primeira coisa, nós percebemos que nós não pregamos contra pecadores. A lei identifica pecadores, a lei cuida de pecadores. Desculpa, a lei cuida de pecado. A lei identifica pecado, ela aponta pecado, ela traz pecado à memória. A graça cuida do pecador, ela nada tem a ver com o pecado. O papel da graça é ajudar você a vencer seus medos, a vencer o pecado, a vencer tudo que você tem na sua vida. A lei, ela tira de nós o pior, ela extrai o pior de nós. A lei não melhora ninguém. A lei piora as pessoas, a graça melhora. A lei condena os melhores de nós, a graça salva os piores de nós. Esse é um ponto muito importante. Nós não estamos aqui para confrontar ou para condenar pecadores. Nós estamos aqui para condenar pecado. Você entende o que eu estou falando? Quem entende, diga amém. Então eu sei que existem alguns pregadores da graça que são completamente avessos a confrontar, a pregar contra pecado e pregar arrependimento. Porém, eu só entendo a importância da graça de Deus depois de entender a seriedade e a severidade do pecado.
Max Lucado, em seu livro Graça, diz o seguinte: não apreciaremos a graça até compreendermos quem somos. Você entendeu o que eu disse? Não apreciaremos a graça até entendermos quem somos. Isso é uma verdade tremenda. Em meu livro Arrependimento Profundo e Eficaz, eu abordo o tema terrível do pecado, suas consequências, o que ele faz, como ele destrói cada um. Então existem pregadores que são contrários a esse tipo de ensinamento e dizem que o confronto, de fato, ele vai deixar as pessoas mal e vai trazer a lei. Isso não é verdade. Escute bem. Toda pessoa deve se achar perdido para cair nos braços da graça. Enquanto você não se achar perdido ou pecador, você não vai clamar pela graça do Senhor. Enquanto você achar que está tudo bem, está tudo ótimo, você não vai precisar da graça. Só precisa de um Salvador quem precisa ser salvo, não é verdade? Quem se acha salvo não precisa de um Salvador. Nós precisamos entender que uma das orações mais poderosas da Bíblia é a oração de Pedro. Pedro, quando estava afundando, ele fez uma oração extremamente poderosa: Senhor, salva-me, que estou perecendo. Se todo mundo conseguir fazer essa oração com o desespero de Pedro, clamando por salvação, ele encontrará a salvação. O pecado é enganoso, é mentiroso, é monstruoso. Nós não devemos brincar com ele. A graça, escute isso, ela tira a culpa do pecado, mas ela não tira a consequência dele. Por mais que você esteja debaixo da misericórdia de Deus, por mais que você esteja debaixo do amor de Deus, por mais que a misericórdia de Deus triunfe sobre o juízo, por mais que Deus é mais amor do que qualquer coisa, ainda assim existe a consequência das coisas que você faz na sua vida. Por mais que você esteja na graça, tudo que você faz, você vai colher. Então a graça tira a condenação, mas não tira a consequência. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então as pessoas podem ter consequências graves, consequências leves ou consequências terríveis. Existe uma diferença do camarada ter uma consequência por um adultério e de alguém ter uma consequência por uma simples masturbação. A masturbação vai deixar você frio, vai deixar você angustiado, vai deixar você distante de Deus, você vai perder a vontade de orar, você vai perder a vontade de procurar a sua esposa. Essa é a consequência. Mas a consequência do adultério é a morte emocional e até mesmo a morte espiritual. Então o que me preocupa é o fato de alguns pregadores não ensinarem os alertas da graça concernente a viverem em uma vida de pecado. Escute isso, preste atenção. Isso que eu vou falar hoje é um dos tópicos no livro que está saindo agora em outubro, que é o Espírito da Graça. Está saindo agora o livro Incrível Graça, votado pela igreja o nome. Então veja bem, na graça, preste atenção, nós temos sérios alertas quanto a viver no pecado. Escute isso. Eu não vou ler nenhum texto do Velho Testamento para falar sobre pecado. Eu só vou ler textos do Novo Testamento para você entender a seriedade de não entendermos os alertas da graça a vivermos uma vida que não condiz com a palavra de Deus. Você precisa se lembrar. Foi na graça que um casal de obreiros morreram por mentirem a Pedro e ao Espírito Santo. Isso está registrado em Atos no capítulo 5, quando Ananias e Safira mentiram para Pedro e morreram. Foi na graça, não foi na lei. Quem está entendendo isso, diga amém. Então lembre-se como Jesus lidou com o pecado ou os pecados da igreja do livro de Apocalipse. Todas as 7 igrejas do livro de Apocalipse, das 7, 5 delas estavam em pecado. E veja como Jesus lida com essas igrejas. Ele vem e ele diz: aconselho que se arrependa. Isso está no livro de Apocalipse, na graça. Em todos esses textos, nós vemos os alertas mesmo vivendo e estando no tempo
da graça. Quem está comigo, diga amém. Agora vamos ver esse texto de Hebreus no capítulo 3, no versículo 13. Hebreus capítulo 3, no versículo 13. Preste atenção nesse texto. Eu não vim aqui, e não é o meu papel trazer condenação. O meu papel é você entender as responsabilidades da graça. Tem responsabilidades. Veja esse texto. Hebreus 3, 13. Pelo contrário, exortai-vos. Hebreus é um livro totalmente da graça. Exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja endurecidos pelo engano do pecado. Quem está lendo comigo, diga amém. Percebeu que é possível que haja um irmão entre nós, que por nós pregarmos e aderirmos à mensagem da graça como nosso carro-chefe, trazer sempre a misericórdia do Senhor em primeiro lugar, pode acontecer de ter algum irmão entre nós, pensar que por estar na graça, continuando a pecar, Deus não esteja mais vendo o seu pecado. Olha o que você acabou de ler nesse texto aqui agora. Há pessoas que mesmo na graça ficam endurecidos pelo engano do quê? Engano do quê, gente? Engano do pecado. Então esse tipo de irmão, o que deve haver para que ele não seja enganado pelo pecado? Deve haver exortação mútua. Um irmão exortando o outro, ou vice-versa. Ei, querido, não vai por esse caminho, cuidado. Quem está entendendo o que eu estou pregando aí? Agora veja esse texto de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 30. Hebreus, capítulo 10, no versículo 30. Diz assim, ó. Porquanto nós o conhecemos, aquele que declarou, Hebreus, gente, a mim pertence a vingança. E em outro trecho diz, o Senhor julgará o seu povo. Não, olha, é a Bíblia que está dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo. Veja agora o verso 39 desse mesmo capítulo. Verso 39. Nós, entretanto, presta atenção, não somos como aqueles que regridem para a perdição, mas sim dos que creem, e salvos avançamos. Você percebe que pecado é se retirar para a perdição, é regredir, é diminuir o senso de fé, é retrocesso, é recair, é viver um estilo de vida que não é a graça de Deus. Quem está comigo? Em Hebreus capítulo 12, no versículo 4, diz assim, ó. Na sua luta contra o pecado, ainda não resististes até o sangue. Veja bem, eu fiz questão de ler a carta de Paulo aos Hebreus, porque é um livro completamente que traz a revelação da graça. E Paulo, eu creio que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, diz, na sua luta contra o pecado, ainda não resististes até o sangue. Agora veja, agora nós temos um alerta em Hebreus, capítulo 13, no versículo 4, sobre uma vida de prostituição. Um alerta. O que nós devemos entender é que existem alertas na nova aliança, que é extremamente importante para você entender o que é viver na graça. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Portanto, Deus o quê? O quê? Os imorais e os adúlteros. Agora me responda uma coisa. Esses textos foram escritos na velha aliança ou na nova aliança? Foram escritos na lei ou na graça? Eu acredito sim que a doutrina do pecado deve ser pregada, mas não para trazer o pecado à memória das pessoas, mas para trazer a justiça, para as pessoas despertarem para Cristo, não para elas saírem com senso de juízo e condenação,
mas para saírem sabendo do que Deus os livrou. Quem entende o que eu estou pregando? Mas os alertas da graça permanecem. Esses alertas não podem ser desprezados. O arrependimento é uma doutrina exclusiva da graça. Na lei não se pregava arrependimento. Na lei a Bíblia diz que se alguém pecasse, põe para mim Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26, você vai ver que não tinha arrependimento na lei. Só tem arrependimento na graça. É na graça que não importa o pecado que você fez, se você se arrepender, Deus te perdoa. Não importa quem você é, quem você foi, se você se arrepender, Deus te perdoa. Preste atenção. Hebreus 10 e 26. Aquilo ali é título? É título. Lá vai de novo. Se vivermos deliberadamente em pecado, presta atenção, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, eu já preguei aqui, qual é a verdade? É a graça. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Veja que não está falando da lei, está falando da graça. Prossegue, próximo verso. Mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Verso 28. Ora, presta atenção. Se aqueles que rejeitaram a lei de Moisés morreram sem... Você percebeu? Você percebeu que não tinha misericórdia na lei? Se a pessoa foi pega em pecado, mesmo ela dizendo eu me arrependo, ela morreria. Diz aqui, ó, morreria sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas. Na lei, se alguém dissesse, mas alguém viu o que você fez, me traga 2 ou 3 testemunhas, ele morria sem misericórdia. Mas na graça, toda vez que o pecador diz eu me arrependo, a graça triunfa sobre o juízo. É muito maravilhoso. O arrependimento ele só existe porque nós estamos na graça. Olha lá, ó. Olha o verso 29, por favor. Pode ir. Julgai vós, presta atenção, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Isso fala do tipo de gente que está na graça e agora começa a achar que porque está na graça ele pode fazer o que ele quer. Ele insulta o Espírito da graça. E para você entender o que é insultar o Espírito da graça, nós devemos entender que é notório que esse texto que nós lemos no início é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Olha para mim, como se insulta o Espírito do amor de Deus? Como você insulta o Espírito do amor de Deus? Põe para mim Romanos 2, versículo 4, e você vai perceber que Deus traz misericórdia. E depois da misericórdia, a esperança é que haja arrependimento. Deus vem com amor primeiro, para ver se você abandona o erro. Olha esse texto, Romanos capítulo 2, no versículo 4. Ou porventura... despreza a imensa riqueza da sua bondade. É aqui que é profanar o Espírito da graça. Tolerância e paciência. Presta atenção que no início do texto diz, despreza a bondade, despreza a tolerância, despreza a paciência. Não percebe, a pessoa não percebe que é a misericórdia de Deus que leva ao arrependimento. Você entendeu? Você percebeu que quando Deus é bondoso, que quando Deus é misericordioso, Ele espera que você mude. E aí quando a pessoa, Deus está dando bondade, Deus está dando misericórdia, Deus está dando amor e a pessoa continua resiliente ao pecado, Ele profana o sangue da aliança e destrói o Espírito da graça. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos estudar em alguns minutos, João 16, do verso 8 e 9, para você entender como se profana o Espírito da graça. Como entristece o Espírito da graça. Você sabe que o Espírito da graça é o Espírito Santo. É
o Espírito Santo que traz no seu coração esse desejo de amar a Deus, essa vontade de mudança. Você quer ver só uma coisa sobre o Espírito Santo? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora olha para mim. Só por 2 vezes na Bíblia, você encontra o termo pecado no singular. Existe uma diferença de pecados e pecado. João 1:29 diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está falando do pecado de Adão, ok? Por mais uma vez nós encontramos o termo pecado, não pecados. O texto diz: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não diz que o Espírito Santo vai convencer o mundo dos pecados. O texto diz que o Espírito Santo vai convencer o mundo de um pecado. Qual foi o pecado que Jesus tirou? Um pecado, o de Adão. Qual é o pecado que o Espírito Santo vai convencer? Preste atenção. Hoje, nesse culto, eu quero te explicar em detalhes como funciona a graça de Deus e como não profanar o Espírito da graça e pisar o pé do Filho de Deus. Vamos ver. Você sabe que durante muitos anos eu já preguei aqui nessa igreja, que o Espírito Santo todo dia está lhe trazendo convicção de pecado e dizendo que, ei, você pecou. Mas não é verdade. Já teve vezes que eu disse aqui, quando alguém aceitou Jesus, irmãos, a partir de hoje, você aceitou Jesus, vai ter uma campainha dentro de você, que quando você pecar, a campainha faz pi, pecou. Mas não é verdade. Não existe campainha, coisa nenhuma. O Espírito Santo não está dizendo pi, pecou, pi, pecou. Não é isso. Não é os seus pecados que o Espírito Santo está trazendo à sua memória. Qual é o pecado que o Espírito Santo me convence, então? Próximo texto. Lê em voz alta. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Qual é o pecado? De não crer em Jesus. Agora deixa eu te explicar como se entende isso. Olha para mim. Toda aliança que Deus fez, Ele deu algo e requereu algo. Quando você se casa, é uma aliança. Então você dá uma aliança para a noiva dá aliança a você, e na lua de mel você dá outras coisas também. Isso é aliança, por isso que o casamento se dá de fato só na lua de mel. É uma troca, senão não consumou, ok? Casamento é uma troca de alianças. Por exemplo, quando Deus fez uma aliança com Adão, olha para mim, Deus disse assim: Adão, eu vou ser um pai para você. É a parte de Deus na aliança. Eu prometo que eu vou ser um pai para você. Qual é a parte de Adão? Deus disse: sua parte, Adão, é não comer da árvore que está no meio do jardim. A parte de Deus era ser um pai, a parte de Adão era não comer da árvore. Quem entendeu? Quando veio a lei de Moisés, em Deuteronômio 28, versículo 1, Deus começa assim: se vós obedecerdes todos os meus mandamentos e os guardares, eu os abençoarei com essas bênçãos. Então veja, a parte de Deus era abençoar toda a nação de Israel com um conjunto de bênçãos que está em Deuteronômio 28, 1. Bendito ao entrares, bendito ao saíres, virão por 7 caminhos fugirão, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Todo mundo sabe isso de cor. Ou seja, a parte de Deus era abençoar o povo de Israel. A parte do povo de Israel era cumprir os 10 mandamentos. O povo de Israel não cumpriu os 10 mandamentos, quebraram a aliança. Adão comeu da árvore do meio do jardim, quebrou a aliança. Quem está me ouvindo aqui? Agora nós estamos na graça. Eu estou pregando aqui constantemente para provar para você, não estamos mais na lei. É uma nova aliança. Ninguém tem que cumprir a lei para ser salvo. Toda a lei do Velho Testamento, você não precisa cumprir para ser salvo. No culto passado, uma irmã me perguntou: pastor, então eu posso adulterar? Por quê, irmã? Porque na lei disse que não pode adulterar.
Como eu não preciso cumprir a lei, você precisa saber que na graça, quando você está na graça, existe um outro fundamento, é o fruto do Espírito. Eu quero ver alguém com o fruto do Espírito adulterar. Tenta. Eu quero ver alguém com o fruto do Espírito matar. Tenta. O fruto do Espírito é a obra de Cristo dentro de você, meu irmão. É Jesus crescendo e desenvolvendo dentro de você. Pastor, tem crente que adultera? Pode até ter. Aqueles que ainda não desenvolveram uma fé mais madura. São crentes? São. Vão vencer? Eu creio que sim. Quem entende o que eu estou falando? Agora escute isso. Quando você entende esse fundamento, agora nós estamos numa nova aliança. O termo graça também é chamado de nova aliança. Nova aliança é mais uma aliança de Deus com o seu povo. Agora com a igreja. A parte de Deus com Adão era ser pai. A parte de Adão com Deus era não comer da árvore. Adão comeu da árvore e quebrou a aliança. A parte de Deus com Israel era os abençoar com toda aquela lista de bênção. A parte de Israel era cumprir os 10 mandamentos. Eles quebraram o mandamento, quebraram a aliança. Qual é a nossa parte na graça? Porque a parte de Deus na graça é o sangue de Jesus. É perdoar você de todos os seus pecados. É fazer com que não haja nenhuma condenação mais sobre você. É lhe dar o dom da justiça. Justiça é um dom de Deus dado a você para que você não seja condenado. Olha para mim e preste atenção. A parte de Deus na graça foi dar a você Jesus Cristo, para morrer pelos seus pecados, para que você não seja condenado. Qual é então a nossa responsabilidade? Mas pastor, existe responsabilidade minha na graça? Na graça tudo não provém de Deus, eu não tenho que fazer nada. Existe. A sua responsabilidade na graça é crer. Vamos ler alguns textos aqui. Qual é a minha responsabilidade na nova aliança? Romanos capítulo 1, no versículo 17. Preste atenção nesse texto. A parte de Deus foi verter o sangue de Jesus ao seu favor, salvar você. Isso é graça. Qual é a sua parte? Romanos 1:17. Olha lá, ó. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que desde o princípio até o fim é fazendo. É o quê? É pela fé. Olha para mim aqui, ó. Israel tinha que fazer. A lei é fazer. A graça é crer. A parte nossa na graça é ter fé em Jesus. Apenas isso. É crer em Cristo. Olha o texto. Porque está escrito: o justo viverá da fé. Diga glória a Deus. Gálatas capítulo 3, no versículo 8. Esse texto aqui é maravilhoso. Eu preguei ele na terça passada e foi empolgante. Gálatas 3, no versículo 8, você vai ver que a graça sempre foi o plano original de Deus. Diz assim, ó: e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé. Olha para mim. A aliança de Deus com Israel foi os 10 mandamentos. A aliança de Deus com você é a fé. Olha lá o texto. Prevendo a Escritura que Deus iria salvar, justificar os não-judeus pela fé. Não há mais lei, irmãos. A fé. A Bíblia diz que agora, depois da cruz, só permanece a fé, a esperança e o amor. Você sabe uma coisa que eu tenho percebido? Eu estou com meu celular cheio de testemunhos, um mais poderoso do que o outro. Gente que era viciada em pornografia, que agora venceu. E não foi pregando confronto, foi pregando a graça.
gente que estava com lutas e vícios e etc. e venceram. Descobriram o amor de Deus. Deus disse, com bondade te busquei, com misericórdia te atraí. Preste atenção. Eu percebi que as pessoas têm mais medo do amor de Deus do que da justiça de Deus. As pessoas têm mais medo de serem amadas do que de qualquer outra coisa. Sabe por quê? Eu já descobri. Porque ninguém tem defesa contra o amor. Todo mundo tem defesa contra uma pessoa grossa, contra uma pessoa mal educada, contra um mentiroso. Você já sabe como reagir. Mas quando alguém vem com amor, quebra a sua defesa. Ninguém tem defesa. Veja, como alguém pode decidir viver em pecado contra um Deus tão amoroso? Irmão, de coração, eu não acredito que tem um crente salvo que diz assim, eu agora estou na graça, vou pecar do jeito que eu quiser. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem gente que ainda não venceu os seus pecados, e pela fé que eu coloco, eu creio que o amor de Deus vai confrontá-los com tanta bondade, que eles vão cair em si e entender e vencer. Eu exerço fé para isso, mas eu não creio que tem gente que fala assim, Deus me ama, então eu vou fazer o que eu quiser. O texto diz, prevendo a Escritura, que Deus iria salvar você pela fé. Não diz pela lei. Veja que a graça veio antes da lei. A graça sempre foi o plano original de Deus. O Deus da lei, aquele Deus que pune, aquele Deus que julga, ele julgava porque eles descumpriam a lei. Mas Deus sempre foi bondoso, Deus sempre foi amoroso, Deus sempre foi misericordioso. O amor de Deus transcendeu em toda a Escritura. Eu estou estudando a Bíblia toda pela 38ª vez. Eu vou te dizer uma coisa. É impressionante como eu não vejo um Deus mau na Bíblia. Pastor, mas aquele Deus era o Deus da lei. E por que que o Deus da lei é mau? Porque toda vez que o homem descumpria a lei, ele irritava Deus. Eles estavam na lei, mas o Deus da Bíblia é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. Ele diz, com bondade te busquei, com misericórdia te atraí. Deixe-me te dizer, se eu fosse o diabo, o que não sou, eu iria amar, levar pessoas para uma igreja onde o pastor enchesse elas de condenação e juízo. Porque a lei repele as pessoas. Se eu fosse o diabo, eu ia amar mensagens que fizessem as pessoas saírem se sentindo indo para o inferno. E se eu fosse o diabo, eu iria odiar pastores que falassem bem de Deus para você. Pastores que mostrassem para você que Deus é amoroso, que Deus é bondoso, para você não desprezar esse amor, como nós lemos, não desprezar o Espírito da graça, entender que a bondade de Deus com você não é para você continuar pecando, é para você falar, Senhor, o Senhor está me dando oportunidades de mudar. Se eu fosse o diabo, eu iria dizer, não pregue isso. Eu vou te contar uma coisa. Estávamos no culto passado em Curitiba, uma irmã estava sentada, e começou a chorar desesperada. E ela começou a chorar, chamou alguém. O que foi? Eu estou vendo um gnomo sentado na frente do pastor. E ele está gritando. E a irmã ficou desesperada. O que ele está gritando? Pare de falar isso. Pare de falar isso. Pare de falar isso. Pare de falar. Cala a tua boca. E você sabe o que eu estava falando? Que Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom o tempo todo. Ele é misericordioso o tempo todo. Eu quero aqui nessa noite gritar para o inferno ouvir. O meu Deus é Pai. O meu Deus é bom. O meu Deus é amoroso. E a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. Engole isso, diabo. Quando você entende quem Deus é, quando você entende o amor de Deus, isso faz superar os seus medos. Sabe, eu estava assistindo um filme ontem com a pastora, ruim, muito ruim,
na Netflix. A atriz é a melhor atriz do cinema, Jennifer Aniston. Não é porque ela é bonita, não. É porque ela é uma boa atriz. Também porque ela é bonita. Mas nesse filme ela estava muito feia, eu fiquei triste. Falei para minha esposa, por que olha que mulher mais feia nesse filme. Ela, você só quer assistir porque ela é bonita, mas ela está feia nesse filme. A história do filme é que ela perdeu a família toda. O nome do filme é Razão para Viver. No meio do filme, o Espírito Santo falou comigo. Você está vendo o sofrimento dessa mulher? Tentou suicídio mais de 10 vezes. Filme real. Falei, sim. Imagina quantas pessoas chegam na igreja sofrendo. Apanhou do marido. Segundo, terceiro, quarto casamento. Filhos drogados. Cheios de condenação, culpa e juízo. E elas estão esperando entender o que eu sou para elas. Imagina ela chegar e o pastor lhe encher de condenação. Elas voltam e ficam piores. A lei não melhora as pessoas, a lei piora as pessoas. Quanto mais você entender que Deus te ama, aquele que tem a sã consciência da graça, quanto mais ele recebe amor, mais ele ama a Deus. Esse é o Espírito da graça. O Espírito da graça não é fazer você pecar. É fazer você deixar de pecar. Mas ele não faz isso lhe condenando. Ele não faz isso lhe culpando. Ele faz isso lhe dando amor, graça e misericórdia, a ponto de o pecado perder o domínio. Romanos capítulo 6, versículo 14. Não é você agora que vai lutar para não pecar. É o pecado que vai deixando você. Olha o que esse texto diz. Romanos 6 e 14. É isso que nós precisamos entender. Quem está na graça, peca menos, não peca mais. Veja só. Leia em voz alta. Porque o pecado não pode exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você percebeu? Quanto mais amor você tem de Deus, mais o pecado lhe abandona. E eu vou te dizer por quê. Preste atenção. Só tem acusador aonde tem acusação. Quando o Senhor brada lá do céu, não tem condenação sobre você, já não tem acusador. Ninguém consegue pecar contra um Deus tão amoroso. Quando a pessoa sente, veja, Jesus nunca chamou Deus de Deus. Ele sempre chamou Deus de Pai. E sabe o que Deus quer que você saiba? Que Ele é um Pai para você. Hoje é o dia dos pais. Mas veja que o Espírito Santo está dentro de você, fazendo você chamar Deus de Pai. Gálatas capítulo 4, no versículo 6. Uma das funções do Espírito Santo é fazer você entender que Deus é um Pai para você. Então todo dia o Espírito Santo está aqui lhe dizendo, Deus é seu Pai. Clame o seu Pai. Chame o seu Pai. Leia em voz alta. Porque sois filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em seus corações. E Ele clama, Abba Pai. Abba Pai é Paizinho querido. Então o Espírito Santo, o Espírito da graça, está dentro de você dizendo, chame o seu Pai hoje. Fale com o seu Pai. Todo mundo tem temor a Deus. Todo mundo sabe que Deus é poderoso. Todo mundo sabe que Deus é grande. Mas quantos aqui sabem que Ele é Pai? Quantos aqui sabem que Deus é um Pai bondoso e amoroso? Um Pai que não te abandona. Um Pai que não te deixa só. Isso deve servir para curar toda a sua angústia. Olha para mim, eu estou lhe dizendo que Deus é seu Pai. Isso é o bastante para lhe curar. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Veja em Atos 16, versículo 31. Você vai entender que a nossa parte na graça é crer. Qual é a sua parte? É crer. Mas pastor, eu creio em Jesus. Você vai ver hoje que não é bem assim. Atos 16 e 31. 16 e 31. E eles prontamente lhes afirmaram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua
casa. Quando nós vamos para o Novo Testamento, tudo vem da fé. Então veja, presta atenção, olha para mim, eu quero muito a sua atenção aqui. Em todos esses padrões, nós vemos uma maneira de Deus agir. E fica claro que a nossa parte na graça é viver da fé. A nossa parte na aliança é sempre crer em Jesus. Olha para mim, crer em Jesus para o crente equivale a não comer da árvore do meio do jardim. Crer em Jesus para o crente equivale a guardar os 10 mandamentos. Qual era a parte de Israel? Os 10 mandamentos, cumprir. Qual era a parte de Adão? Não comer da árvore. Qual é a sua parte? Crer em Jesus. Então, crer em Jesus para nós equivale a obedecer os 10 mandamentos, equivale a não comer do fruto da árvore do meio do jardim. Tudo que nós fazemos, meu querido Alessandro, tudo que nós fazemos tem que ser pela fé. Por isso que a Bíblia diz que tudo que não vem da fé é pecado. Por isso que o pecado que o Espírito Santo está ali convencendo, não é os seus pecados que você comete, é o pecado de não crer. É isso que o texto está dizendo. Do pecado de não crer. Não é dos pecados, é do pecado de não crer. Porque toda vez que você não crê, você quebra o quê? A aliança. Diga misericórdia. Adão quebrou a sua parte, comendo da árvore. Israel quebrou a sua parte, não guardando os mandamentos. O crente quebra a sua parte quando não crê em Jesus para a justiça. O Senhor brada e disse: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Presta atenção, Deus não tem prazer no justo, não é quando ele não cumpre a lei, é quando ele não vive da fé. Deus está dizendo: nada te separa do meu amor, mas não crer em Jesus para a justiça separa você de mim. Quando você não crê em Jesus, quando você não vive da fé, você quebra a sua aliança. Você cai da graça. Você quer ver esse texto? Gálatas 5:4. Toda vez que você não vive da fé, você cai da graça. Olha esse texto, Gálatas capítulo 5, no versículo 4. Lê em voz alta. Vós que vos justificais por meio da lei, ou seja, não é fé, é fazer, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Esse final de semana passado, não vou dizer passado, um desses aí, senão onde eu fui vai saber, já foi já, pois edita. Eu preguei numa igreja muito rígida. Irmãos, eu não uso terno. Eu cheguei na igreja, até os membros estavam de terno. Aquelas igrejas bem rígidas. E no meio do caminho o Espírito Santo gritou na minha cabeça: é para pregar a graça. Eu falei: aqui não, Senhor. Foi aqui eles vão me pôr para fora. Irmãos, eu fiquei tão apreensivo. Falei: gente, eu falei: meu Deus, se eu pregar a graça nesse lugar, eu vou apanhar. Aqui não pode cortar cabelo. Aqui as mulheres não rapam os cabelos do sovaco. Aqui é homem do lado, mulher do outro. Eu estou lascado. O Espírito Santo falou assim: pregue a graça, tem que haver liberdade. Quando eu cheguei, não era todo esse bicho 7 cabeças. E eu preguei. Foi uma libertação total. Quando as pessoas entendem o amor e a misericórdia de Deus. Eu li esse texto aqui. Antigamente o meu pai dizia que cair da graça é cair em pecado. Vocês ouviram isso muitos anos, mas a Bíblia diz que cair da graça é não viver da fé. Inclusive, quando alguém cai em pecado, ele fica disponível para o amor de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, irmão. Quanto mais tem pecado, mais tem oportunidade da graça transformar. Mas o que é cair da graça?
é não viver da fé. É voltar a viver de julgo, de lei, de preço, de favor. Deus faz isso, eu faço isso, de trocas. É só o que a gente está vendo em muitas igrejas. Trocas, barganhas com Deus. E na graça não tem barganha. Na graça tudo vem dele. Dele por ele são todas as coisas. E aí você cai da fé. Agora presta atenção, olha para mim. O que eu vou te revelar agora é chocante. Porque tem muito crente que não sabe o que é viver da fé. A maioria de vocês acredita que viver da fé é ficar dizendo, eu tenho fé para ter um carro, eu tenho fé para passar na faculdade, eu tenho fé, eu vivo da fé, eu creio, então eu creio, eu vivo da fé. Isso não é viver da fé. Eu quero te ensinar hoje o que é viver da fé. Porque se o justo não viver da fé, ele cai da graça. O que é viver da fé? Veja bem, viver da fé, vou te fazer o conjunto, é viver crendo na obra de Jesus na cruz, e nunca duvidar disso. Vou fazer a lista do que é viver da fé. Viver da fé é viver sabendo que você não é salvo por seus méritos. Viver da fé é viver sabendo que foi a obra de Jesus na cruz que te fez justo. Sabe, esses dias eu vi um pregador pregando, irmãos, nós temos que tentar e lutar para ser cada vez mais justo. Que absurdo é esse? Ninguém é mais ou menos justo. Você é justo pela obra de Jesus. Você não é justo pelos seus méritos. Você é justo pelo que Jesus fez. Não é pelo que você fez. Você pode ser mais santo, mas nunca mais justo. Todo mundo é justo igual. Desde aquele crente carnal que ainda não venceu o pecado, desde aquele crente espiritual. Você é justo. Você pode ser mais santo, mas nunca mais justo. Você só é justo do mesmo tanto, porque você é justo por causa de quem? De Jesus. Diga amém. Então viver da fé é viver crendo que você é justo. Viver da fé é saber que você não é justo fazendo justiça. Você é justo crendo que Jesus é justo em você. É saber que por apenas crer em Jesus, eu sou declarado justo. Não por fazer, mas porque eu creio na obra de Jesus na cruz. Viver da fé é saber que somente em Cristo eu sou aceito por Deus, sem nenhuma acusação, sem nenhuma condenação, sem nenhuma culpa. Viver da fé é saber que Deus não irá mais colocar na minha conta os meus pecados. Eu vou dizer de novo. Olha para mim. Deus não pode pôr nas suas costas mais os seus pecados. Pastor, isso é loucura? Não, não é loucura. Porque se Deus pôr na sua conta os seus pecados de novo, é duas condenações. Ele põe na conta de Jesus e põe na sua de novo. Você está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para levar os seus pecados. Jesus já levou os seus pecados. Agora, toda vez que você se arrepende, a provisão do perdão de Deus para você. Se Deus pôr na sua conta o seu pecado, é igual na lei. Mesmo que você se arrependa, você não é perdoado. Mas como Jesus morreu pelos seus pecados, passado, presente e futuro, toda vez que você peca, você clama pelo amor e misericórdia e se arrepende, Ele te perdoa. Entendeu? Diga amém. Viver pela fé, irmão, não é dizer, creio que Jesus vai fazer isso, creio que Jesus vai me dar isso. Todo mundo pensa que isso é viver pela fé. Viver pela fé não é dizer apenas, creio que Jesus vai me curar, ou eu tenho fé para isso, tenho fé para aquilo outro. Viver da fé não é fé para ter. Eis, viver da fé é fé para ser, não para ter. É pela fé que você vence, é pela fé que você é justo, é pela fé que você é santo, é pela fé que você é salvo. É viver para ser e não para ter. Ter fé para ter, irmão, é fé também. Se você não tiver fé, você não é curado. Mas viver da fé é vivendo, crendo na obra de Jesus, em tudo que Ele fez. É ter fé que em Jesus eu sou justo, mesmo sendo pecador, e agora Ele não pode colocar mais na minha conta os meus pecados. Será que você crê nisso?
Pastor, é bom demais para ser verdade, mas você tem que crer nisso. Se você não crê nisso, você não vive da fé. Você vive da acusação. Eu lhes pergunto, você crê mais no seu advogado ou no seu acusador? Responda para mim. No seu advogado. Viver da fé é ter fé que em Jesus você é santo, mesmo sendo pecador. É ter fé que em Jesus você é salvo, mesmo o diabo dizendo que você não é salvo. Olha para mim. Toda vez que você duvidar disso, desse conjunto de coisas, que Jesus levou seus pecados, que não há mais acusação, que não há mais condenação, toda vez que o diabo vir sobre você, se aproveitar dos seus pecados para fazer você sucumbir, o Espírito Santo vai gritar e te lembrar de crer em Jesus. Diz: Ele me convence de crer em Jesus. Toda vez que o diabo vier e estiver lhe acusando, lhe condenando, você vai ouvir a voz do Espírito. Creia na cruz, creia que você é vencedor, creia que Ele levou sua condenação. Ei, não se esqueça, o sangue de Jesus está sobre você. Ei, não se esqueça, o diabo é acusador, mas eu sou advogado. Ei, não se esqueça, não há condenação. Volte a crer, volta para a cruz. Você é vencedor, você não é um derrotado. Isso é viver da fé. E toda vez que você estiver sucumbindo nessa fé, aparece o Espírito Santo para lhe convencer do pecado de não crer. Quem entendeu isso agora? Aumenta o retorno um pouco aqui para mim, eu já estou ficando rouco, vocês vão me matar hoje. Só o retorno, não precisa aumentar lá não, só o retorno. Às vezes para vocês aí tá bom, por causa do PA, mas para mim aqui eu não estou nem me ouvindo. Que aí você vê que a caixa está virada para vocês, aí vocês me ouvem, mas não está virado para mim, eu não me ouço. Aí eu fico surdo. Então só aumenta o retorno um pouquinho, por favor. Vai lá, querido. Qual é o papel do Espírito Santo, então? Presta atenção. Adão pecou quando quebrou a aliança, comeu da árvore. Israel pecou quando não cumpriu os mandamentos. Nós pecamos quando não cremos em Jesus para a justiça. Jesus é justo por tudo que Ele fez. Nós somos justos pela obra de Jesus. Não pela nossa, mas para dele. Então agora, toda vez que eu não creio nisso, eu quebro a aliança, eu peco. Quem está me entendendo agora? Creia no perdão, creia no amor, creia na bondade, creia na misericórdia, creia na graça, creia em Cristo. Isso é viver da fé. Diga amém. Não crer em Jesus, não crer na obra da cruz, é quebrar a aliança. Por isso que o Espírito da graça, que é o Espírito Santo, está me convencendo deste pecado, do pecado de não crer em Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, lembre-se de uma coisa: tenha fé em Jesus. Talvez você ainda não conseguiu ser quem Deus quer que você seja, mas Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que começou a boa obra vai cumprir. Você é a justiça de Deus, ainda que o diabo diga o contrário. Você é amado por Deus, ainda que o diabo diga o contrário. O Espírito Santo está em você, fazendo você se lembrar da justiça, do pecado e da justiça. Agora, toda vez que o diabo vier e disser mentiroso, o Espírito Santo diz justiça. A cruz de Cristo grita: você é indigno, mas é amado. Olha para mim, ninguém é digno. Um dos textos mais equivocados de hoje em dia é a ceia. Ultimamente a ceia do Senhor se tornou um culto fúnebre, porque há muita gente que mais sofre na ceia do que qualquer outro culto. As igrejas trazem mais condenação na ceia do que qualquer outro culto. Eu estava ouvindo um testemunho agora recente. A irmã foi pegar a ceia num culto aí numa igreja, aqui não. E na hora que o irmão foi dar o cálice caiu, derramou o suco.
O irmão levantou do lado e disse, o anjo derrubou, está em pecado. Aí o irmão levantou e disse assim, confessa, foi o anjo que bateu na mão para o cálice cair. Diante de todo mundo. Aí na próxima ceia, estava ouvindo um pastor contando isso, gente. O povo, toda hora que ia entregar o cálice, ele já punha um pé para trás para segurar bem. Meu querido irmão, a Bíblia diz que ceia é um momento de alegria. Não é um lugar para você vir com culpa, com condenação, com pesar, por causa de uma interpretação completamente equivocada, onde alguns pastores pegam lá, quem toma da ceia indignamente. Pastor Samuel, põe esse texto para mim na tela, tomar da ceia, quero explicar ele. O faz para sua própria condenação. Ah, tem igreja que quando vai disciplinar irmãos, proíbe ele de ficar 1 ano sem tomar da ceia. Não é, Francinaldo? Hein, meu? Vocês sabem. E fala, o irmão está fora da comunhão. Quem é o pastor para tirar um membro da comunhão? Ele pode cortar esse irmão da videira? Então a ceia passou a ser um culto de condenação, de pesar. Aqui mesmo na nossa igreja, tem gente que é dia de ceia, ele não vem. Eu já falei, minha vontade é de abrir a cabeça, pôr a Bíblia lá dentro, chacoalhar para ver se cai umas letras. Não, pastor, teve um que falou assim, eu briguei com a minha esposa, então como eu não sou hipócrita, eu nem vou tomar da ceia. Maravilha, maravilha, pela sua obra, pelo seu mérito. Você simplesmente não está crendo em Jesus para a justiça. Você está dizendo que realmente a sua briga com a sua mulher é maior do que o amor de Deus lá na cruz. Vamos lá. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, esse cálice é a nova aliança. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Prossegue o texto. Portanto, todas as vezes que comerem desse pão e beber desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Pode continuar. Por esse motivo, quem comer o pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Pastor, isso aí está muito claro. Eu quero que você preste atenção na palavra indignamente. Irmão, você é salvo, você é justo, Deus te ama, Ele vai te levar para o céu, ainda assim você é indigno. Até lá no céu, você é indigno. Você pode ser o que for, amado, salvo, transformado, mas para sempre você é indigno. Tem alguém aqui que é digno de tomar da ceia? Eu quero ver um crente que levanta a mão e diz, não pequei hoje, então eu posso tomar da ceia. Ninguém peca mais ou peca menos diante de Deus, todos pecam. Eu quero que se levante um salvo e diga, eu sou digno de tomar da ceia. O texto diz, indignamente. O texto é muito claro. Obviamente ele não está falando dos seus pecados. Ele está falando de maneira indigna. Não de pessoas indignas, porque todos somos indignos. É maneira e não pessoa. É uma maneira indigna e não uma pessoa indigna, porque todo mundo é indigno. Você pode orar, jejuar, se consagrar e ainda assim você é indigno. Você fala, eu vou jejuar para a ceia. É indigno. A ceia, diz a Bíblia, que não pode servir para condenação. Tem muita gente que não crê nisso e ele quebra a aliança. O que tem de igreja, meu Deus. Gente do céu. A igreja do pai da Ruth. Na igreja do pai da Ruth, do pai do pastor Samuel, do sogro do Francisco, na ceia esvaziava. Você ia falar com os irmãos, pastor, eu não consegui pedir perdão para alguém, eu não consegui fazer isso, a minha mulher eu xinguei ela, então eu não sou hipócrita, eu não quero morrer culpado do corpo de Cristo, eu sou indigno.
Na hora você fica cego, você fala, é verdade, irmão, é verdade. Mas quando você vai estudar a Bíblia e você percebe que todo mundo é indigno, você fala assim, epa, o que está acontecendo com a igreja? A Bíblia diz que por causa disso há muitos fracos, doentes e mortos. A ceia tem que servir para curar. A ceia tem que servir para fortalecer, não para trazer julgo, condenação e morte. Você tem que sair daqui mais forte. Igual orar em língua. Eu fui fazer uma conferência do Espírito Santo. Pastor, eu não oro em línguas porque eu estou em pecado. Irmão, vontade de bater. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado porque você é fraco, Pedro Bó. Não é porque você é forte, é porque você é fraco. É você que tem que orar em língua. Meu Deus do céu. Quanto mais pecador você fala que você tem que orar em línguas. É porque você é fraco, não é porque você é forte. Você está percebendo que a igreja... Uma irmã disse esses dias, me contaram. Eu preciso estar numa igreja que o pastor proíba usar calça jeans, que o pastor seja duro, senão eu peco. Me contaram isso aqui. Você vê como que a igreja está hoje? Se eu não tiver numa igreja que o pastor não chega o bete, eu preciso que seja assim. As pessoas não gostam de viver na graça, elas têm medo da graça. Vamos continuar o texto? Diga comigo, maneira indigna, não pessoa indigna. Não pode ser pessoa. Se for pessoa, ninguém pode tomar da ceia. Tem alguém aqui que não pecou hoje? Levanta a mão. Quem pecou hoje? Certeza que eu pequei. Na hora que o São Paulo estava jogando, eu xinguei um monte o Cruzeiro. E o meu time também. Foi miserável. Seus Bambi. Mas isso aí eu falei para o Cruzeiro. Quem não pecou hoje? Quem não teve um mau pensamento? Quem não soltou uma palavra sem querer? E agora você vem para o culto de ceia, cheio de condenação e culpa, dizendo, meu Deus, se eu beber desse cálice eu morro amanhã. Será que é isso que o Senhor está dizendo? Levanta a sua mão e diz, eu sou indigno, mas sou amado. Irmãos, eu sou indigno. Esse negócio que aconteceu com a Daniela Araújo, eu coloquei na internet assim, Daniela Araújo não é mais pecadora do que eu. Teve uns crentes que escreveram, o que o senhor andou fazendo, pastor? Aí eu só mandei para ele, mitei, o mesmo que você. Aí os meus amigos da infância, os gaiatas, escreveram assim, se eu contar a sua adolescência. E essa é verdade, irmão. Quando uma mulher foi jogada aos pés de Jesus com o pecado exposto dela diante de todo o templo em Jesus, igualzinho da cantora, qual foi a reação de Jesus? Aí você vai saber como Deus reage. O que Deus fez quando o pecado de alguém foi exposto? Não estou dizendo que a mulher, alguém falou, mas ela tem que se arrepender, querido, estamos falando de uma drogada. O pecado já foi jogado no ventilador, o que a igreja vai fazer agora? Terminar de matar? Como Jesus fez? É muito difícil a igreja entender o padrão de Jesus. Jesus tinha dois padrões, com religioso e com pecador. Com religioso era só na orelha, com pecador era só amor. Quem quer entender a ceia hoje? Vai lá. Próximo verso, 28. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e dessa maneira, coma, às vezes coma, talvez não coma, é isso? Examine-se, pois, o homem, veja se você não é indigno, e dessa maneira, talvez você coma. O texto, temos aqui o mandamento, e dessa maneira coma. Continua o texto. Pois quem come e bebe sem consciência de pecado, aqui está a maneira indigna. Ei, é do corpo dele
que você tem que saber? Saber que o sangue foi derramado, saber que Ele é a sua justiça, saber que Ele é a sua provisão. Isso, toda vez que você pegar o cálice, você tem que saber que Jesus morreu por você, que Ele derramou sangue, que Ele ressuscitou, que Ele é o seu perdão, que Ele é o seu amor, e não pode ser de maneira indigna. O que é maneira indigna? É você se sentir indigno. É essa maneira que você não pode tomar. Se a Bíblia fala de você se sentir condenado, você se condena. Qual é a maneira indigna? Leia o texto. Não discernir o corpo seu, o corpo de Cristo. Pelo amor de Deus. Quanto mais religião, menos graça. Quanto mais lei, mais pecado. Toda vez que você se aproxima da mesa do Senhor para a ceia, se aproxima com confiança, se arrependendo dos seus pecados e discernindo o corpo. Em Cristo eu fui salvo, em Cristo eu fui lavado, em Cristo eu sou remido, em Cristo eu sou perdoado, em Cristo eu sou santo, em Cristo eu sou vencedor. Isso é discernir o corpo. Agora, como que você não discerne o corpo? Não sei se eu posso tomar dessa ceia. Agora, para quem é a ceia? Olha para mim. Uma pessoa, escute bem, uma pessoa que insiste em participar da ceia e insiste numa vida de pecado, ela não discerniu o corpo. Entendeu? Porque se não vou discernir o corpo, é saber que Ele é a sua justiça, saber que Ele lhe perdoou, por que você insiste? Você está tomando de uma maneira indigna, não uma pessoa indigna, é maneira indigna, é uma forma indigna. O que eu faço? Não vou tomar? Irmão, crente peca, crente peca. Mas uma borboleta quando sai do casulo e voa, quando ela cai na lama, ela não volta a ser o casulo. O justo pode 7 vezes cair, 7 vezes Deus o levanta. Crente não vive em pecado. O Senhor sempre levanta ele para a justiça. E você tem que ter fé na graça para isso. Pastor, ainda não consegui, mas você vai conseguir. Eu estou aqui para te animar, eu estou aqui para te dar fé, que você vai conseguir. Diga amém. Nós vamos orar para que isso aconteça. E você vai conseguir. Você vai conseguir porque você é a justiça. O amor de Deus está sobre você. E não há mais condenação, não há mais culpa. Quando nós formos participar da ceia, não tome de maneira indigna. Creia que Jesus é a sua provisão. Ele derramou sangue e agora você é livre e não há mais culpa e não há mais condenação. Você é digno em Cristo. Indigno você sempre é, sozinho. Mas em Cristo você é digno. Nunca de maneira indigna, sempre de maneira digna. Não é pessoa digna, é maneira digna. Qual é a maneira digna? Senhor, em Ti eu sou digno de participar da ceia. Diga amém. Essa é a maneira. Nunca mais se sinta culpado e condenado. A graça vai lhe dar poder para vencer seus medos, fobias, temores, falta de perdão e pecado. Nós somos uma igreja de vencedores, não uma igreja de derrotados. Nós somos uma igreja de gente que é a fé, que tem a fé de Cristo, filhos de Abraão pela fé. Não gente, irmão, deixe-me te dizer, você é a justiça de Deus. Você não é um derrotado, fracassado, adúltero, você é a justiça de Deus. Quando a igreja de Corinto estava em pecado, Paulo não chegou dizendo, vocês vão para o inferno. Sabe o que Paulo disse para eles? Não se esqueçam que vocês são o templo do Espírito. Ele lembrou a eles que eles eram, não lembrou a eles o pecado deles, lembrou a eles que eles eram um templo do Espírito. Eu quero te dizer que você é templo do Espírito. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. Diga amém. Eu quero que você fique em pé no seu lugar.